Salve, salve! Pílula de sabedoria menstrual de volta ao ar, finalmente, depois de um bom sumiço. Peço desculpas pelo sumiço, mas a vida é assim, né, gente? Esquenta, esfria, afina e desafina, como diria Guimarães Rosa. E agora eu tô quente e afinada, pronta para encarar as pílulas de sabedoria menstrual de novo. A pílula de hoje é super especial. São 5 dicas valiosas para quem quer começar a praticar fluxo instintivo livre por conta própria em casa, na raça. Então, vamos ao assunto. Para quem não sabe, o que é o fluxo instintivo livre? A abreviação, o nome abreviado é FIO, também é conhecido como sangramento livre. É a prática corporal em que a gente usa a força e o controle refinado da vagina para conter e liberar o fluxo menstrual de uma forma controlada, voluntária, assim como a gente vai no banheiro e faz xixi. É possível, é saudável, é maravilhoso, é libertador. Então vamos lá. As 5 dicas para quem quer começar na raça em casa são as seguintes. A primeira dica de todas é: comece a praticar em casa mesmo, com uma data em que você tenha tempo e privacidade para praticar. Então, você não vai começar a praticar num dia que você tem que sair na rua ou num dia que você tem muitas demandas, né? Eu sei que a gente está vivendo ainda a pandemia, infelizmente, e estamos ainda na quarentena, tendo que viver mais uma vez, né, o isolamento social, e muitas mulheres e pessoas que menstruam estão de fato em casa. Mas às vezes o estar em casa não significa um estar em casa com tempo e privacidade. Às vezes tem, né, muitos filhos, muitas tarefas, muitas demandas. Então é legal se programar para ter um certo tempo para lidar com os processos, né, com o fluxo menstrual, quando você quiser se arriscar a praticar. A segunda dica é muito preciosa. Ela é o seguinte: beba bastante líquido, muito chá, muita água, muito suco durante a sua menstruação. Isso vai fazer com que você tenha mais vontade de ir no banheiro. E quanto mais vezes você for no banheiro, maiores são as chances de você eliminar ali no vaso o seu sangue, o seu fluxo, e a começar a perceber o processo, né, do seu corpo, a musculatura e tudo mais. A terceira dica, ela é controversa. Ela serve para algumas pessoas e para outras não. Já vou logo avisando que ela funciona bem para mulheres que têm uma boa consciência corporal e um bom tônus da vagina, uma vagina forte, flexível, que responde com rapidez aos comandos que recebe. E ela é uma dica que não funciona muito bem para mulheres que têm uma vagina com menos tônus muscular, tá? Essa dica é o seguinte: quando você for praticar pela primeira vez, abolir toda e qualquer dispositivo, né? Eu ia falar proteção, eu não gosto muito desse termo, porque a menstruação não deve ser entendida como uma ameaça, né? E a indústria dos absorventes usa muito esse termo, né? Ai, proteção, né? Então, não usar nenhum dispositivo, nenhum, nada, nem calcinha. Amarra um pano, uma canga na sua cintura. Isso vai fazer com que o seu cérebro entre em estado de alerta total, pam, 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 em desespero. Você vai forçar o seu cérebro a religar as conexões neurais com a sua vulva, com a sua vagina. Você vai ter que prestar atenção. Vai bater um certo desespero quando o seu fluxo começar, né, a sair. Isso vai te chamar mesmo a atenção para o seu corpo, e isso pode ser muito interessante se você conseguir, né, ter alguma resposta, e isso pode ser um pouco frustrante se você não tem força para conter o fluxo ainda. Eu recebo no curso de fluxo instintivo livre que eu recebo mulheres que experimentaram isso em casa antes de vir fazer o curso e ficaram muito frustradas de não terem conseguido conter o fluxo, de ter feito muita meleca e tal, não sei o que, né?
Então fica essa dica assim, ela é controversa, ela serve, funciona bem, né? Ela não é frustrante e pode ser produtiva para mulheres, como eu falei lá no primeiro grupo, que teriam já algum tônus na musculatura da vagina, tá bom? Então avalia aí, no seu caso, se essa dica é para você ou se ela não é para você. Ela pode ser também para você se você tiver com a mente aberta, pronta para viver uma experiência diferente com a sua menstruação, sem se preocupar em conter o fluxo ou não, tá? A quarta dica é o seguinte: evite usar ao longo dos seus ciclos, né, mesmo sem estar praticando o fluxo instintivo livre, evite usar produtos que trazem aquela promessa de que você não vai nem perceber que está menstruada, que são aqueles produtos projetados para durar muitas horas coletando ou absorvendo o seu sangue menstrual. São eles os absorventes internos, né, os tampões, como o OB, Tampax e tal, os coletores e discos menstruais também de uso interno, né, que fica coletando o seu sangue, pode ficar, dizem, né, que pode ficar lá dentro por muitas horas. As calcinhas absorventes também, um produto novo no mercado, né, que são projetadas também com essa promessa de durar muitas horas, sem você precisar fazer muitas trocas, e mesmo os absorventes descartáveis, porque eles também têm uma camada plástica, de certa forma, te permitem ficar mais horas do que o saudável, né? Com ele ali contendo o seu sangue. O que acontece? Quando você usa esses produtos, que são muito práticos do ponto de vista do mercado de trabalho, vamos dizer assim, um setor que enxerga a mulher como mão de obra, né? Quanto mais prático e menos complexa for essa mão de obra, mais interessante para o mercado. Mas para a saúde, para o corpo da mulher, para o ponto de vista do desenvolvimento de uma consciência corporal, do ponto de vista do desenvolvimento de uma consciência menstrual, esses produtos não são práticos desse ponto de vista. Do ponto de vista do desenvolvimento da capacidade do fluxo instintivo livre, a capacidade de conter o fluxo de sangue com o próprio corpo, esses produtos são totalmente desaconselhados, porque se você não vai nem perceber que está menstruada, você não vai nem perceber o seu sangue, não vai nem perceber os sinais do seu corpo e não vai desenvolver o que você precisa desenvolver para lidar com o seu sangue com autonomia. A quinta dica é a continuação da quarta dica, que é nessa transição, né, quando você estiver treinando a fazer o fluxo instintivo livre, quando você não estiver disposta a praticar ele, o produto, o dispositivo menstrual mais indicado para você usar é o absorvente de pano, também conhecido como absorvente ecológico. Os absorventes de pano, eles são diferentes dos descartáveis, né? Eles não têm aquela cobertura super seca, eles têm a cobertura de pano mesmo, e você sente de fato a umidade do seu fluxo. E eles não foram projetados para durarem 8, 12 horas, eles exigem uma certa atenção, eles exigem uma troca mais constante, e essa atenção e troca mais constante vão te ajudar a perceber como o seu corpo trabalha, como o seu sangue está saindo, enfim, a desenvolver mais consciência do seu corpo. Bom, essas foram as minhas 5 dicas para quem quer começar a desenvolver, né, a aprender o fluxo instintivo livre por conta própria. Eu espero que elas sejam muito úteis para você. Se você gostou, aproveita, curta, compartilha, comenta e é isso aí. Até a próxima!